Boa noite a todos os seguidores do Centro São José que começam a entrar na nossa live agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia de Santo Agostinho, para nós um dia muito especial, onde a gente vai ter a honra de receber mais uma vez, aqui no Centro São José, o Dr. Joel Gracioso. Numa primeira oportunidade que nós tivemos com ele teve uma comunicação conosco, onde ele falou sobre patrística. E hoje a gente está muito lisonjeado pela solicitude do professor Joel, que foi favorável em a gente estar com ele hoje, no dia de Santo Agostinho, para falar do Doutor da Graça. E a gente está aguardando ele entrar. Eu queria pedir muito encarecidamente aos nossos seguidores que curtissem essa live, que comentassem, que enviassem aos seus amigos. Dessa forma vocês nos ajudam a fazer com que o nosso apostolado se faça mais conhecido, mais difundido, principalmente aqui no nosso cenário da região de Belém. Doutor Joel Gracioso, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como está hoje? A gente está falando com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Estamos aí. Obrigado pela grande oportunidade de hoje, no dia de Santo Agostinho, se permitir estar aqui conosco. Para nós isso significa muito. Eu agradeço desde já o convite, né, que me foi feito e de fato para mim é uma alegria, né? Ou seja, eu sou, além de estudioso, sou devoto de Santo Agostinho, então é muito bom no dia de Santo Agostinho poder falar um pouquinho, meditar, refletir um pouco sobre a vida dele, etc. Maravilha, doutor. Então, como de costume, a gente vai rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que passe à frente dessa comunicação para o nosso proveito e o de muitas almas. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutor Joel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra muito grande o senhor se permitir estar essa segunda vez com a gente. A primeira vez que o senhor esteve aqui, o senhor dividiu uma comunicação com o Lucas Fonseca para falar sobre patrística. E hoje o senhor novamente com a gente para falar sobre um patrístico, né? Embora o senhor seja um estudioso que tenha se aprofundado muito no pensamento filosófico e teológico de Santo Agostinho, embora isso seja importante e relevante para nós, mas hoje a gente vai lançar um olhar sobre a biografia de Santo Agostinho para enxergar simplesmente um pecador que se converteu. E dessa forma a gente encontrar motivações para fazer o mesmo caminho que ele, né, doutor? A gente sabe que todas as contingências humanas que Santo Agostinho viveu não são nada diferente das nossas, as nossas acrasias, as nossas indisposições, a nossa luta contra a nossa má vontade. Santo Agostinho viveu tudo isso e talvez com um peso muito maior do que nas nossas circunstâncias. E dessa forma, nessa a gente vai enxergá-lo como um exemplo de pessoa para se converter e assim dessa forma a gente traçar o nosso caminho de conversão. Antes eu lhe pergunto, doutor Joel, o que é a conversão? Então, é interessante isso, né? Quando a gente pensa nessa questão da conversão, a partir de um olhar agostiniano, tem até alguns estudiosos, né, que tem um livro antigo de Santo Agostinho, de um professor francês chamado Leblond, que chama-se justamente As Conversões de Santo Agostinho, né? Então, é interessante essa coisa de sair do singular e ir para o plural, né? A questão das conversões. Porque é justamente essa ideia do ser humano que em determinado momento da sua vida, ele de fato é tocado pela graça de Deus, ele é atingido pela graça, e justamente por misericórdia e pela graça de Deus, ele começa esse caminho de retorno a Deus. Então,
E há um jogo aí muito interessante que Santo Agostinho faz, porque é a ideia que, por um lado, Deus nunca se afastou de nós, né? Ou seja, acho que o primeiro ponto da conversão e que nos ajuda a compreender de fato como a conversão é obra, em primeiro lugar, da graça e da misericórdia de Deus, né? É Ele que nos encontra, é Ele que nos procura, e a iniciativa de nos amar sempre é de Deus. Santo Agostinho é interessante porque nem sempre compreendeu isso, né? Ele nem sempre compreendeu essas coisas. Primeiro que nem sempre foi cristão, nem sempre foi católico. E mesmo depois que ele começou a participar da igreja e foi batizado, ele também levou um tempo para entender isso. Tanto que ele escreveu um primeiro comentário à Carta aos Romanos, e nesse primeiro comentário à Carta aos Romanos, ele entendia que o nosso primeiro movimento em direção a Deus era feito apenas pelo ser humano, era um esforço humano. E Deus vem desse esforço, Deus vem do ser humano tentar, né? Aí ele vinha ao nosso encontro, em socorro do ser humano, nos dando a sua graça, nos dando o seu auxílio. Então, depois Agostinho mudou, ele falou, não, estou entendendo errado a carta. Porque eu não preciso da graça só depois, no meio e no final. Na realidade, até o primeiro movimento em direção a Deus também já pressupõe o influxo da graça. Também já pressupõe a graça e, de uma certa maneira, é graça, né? Lógico que isso, enfim, vai gerar um monte de desafios filosóficos e teológicos, digamos assim, né? Ou seja, se a graça eu preciso dela antes, durante, depois, quer dizer, então parece que Deus faz tudo sozinho. Então, tem, onde entra a colaboração, né, do ser humano. Mas, enfim, aí é outra coisa, aquela relação da graça com a natureza, onde fica o livre-arbítrio, toda essa história. Mas o importante para nós, eu acho que em primeiro lugar, do ponto de vista agostiniano, é lembrar justamente isso. É Deus que nos ama por primeiro, é Deus que toma essa iniciativa, né? Portanto, na realidade, quando a gente diz que encontrou a verdade, é porque, antes de tudo, foi a verdade que nos encontrou. Ela nos encontrou. E depois nós damos uma resposta. E nessa trajetória toda, quer dizer, tudo isso é possível porque, por um lado, nós nos afastamos de Deus, mas Ele nunca se afastou de nós. E, portanto, isso tem uma consequência muito forte, que ele mostra em várias obras, não só nas Confissões, mas em vários outros textos, né? Que, na realidade, o ser humano precisa retornar a Deus. É meio paradoxal a situação, ou seja, para retornar tem que ter afastado, né? Eu só me afasto daquilo que eu só retorno daquilo que eu me afastei. Mas você só pode retornar também porque você não se afastou totalmente. Ou seja, o ser humano se afastou e, ao se afastar, foi se esquecendo de Deus. E, ao se esquecer de Deus, ele também foi se esquecendo. Ou seja, o afastamento de si mesmo, no sentido da vida interior, né? Na medida que o ser humano não foi cultivando essa vida interior, esse afastamento de si, de uma certa maneira, levou ao afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus também levou o quê? O ser humano não só esquecer quem é Deus, mas também esquecer quem ele é. Então a conversão de uma... Oi? Há as costas para... É isso mesmo, né? Então o que acontece? Há um jogo entre afastamento e esquecimento. Logo, a conversão, de uma certa maneira, é um processo. Ela é um processo de superação desse afastamento e, por conseguinte, também desse esquecimento. Ou seja, eu preciso me reaproximar de Deus, né? E também preciso lembrar quem Deus é. Mas parece que para eu me reaproximar de Deus e lembrar quem Ele é, eu também preciso me reaproximar de mim mesmo. Eu preciso aprender a cultivar a vida interior, né? A vida da interioridade, esse movimento interiorizante, essa reflexividade.
E aí, por conseguinte, eu também consigo superar esse esquecimento em relação a mim mesmo. Então você tem toda uma trajetória, uma etapa, por isso que muitos vão colocar como conversões, porque isso pressupõe desde da graça inicial, que nos toca, que nos envolve, que é como a gente tivesse ali afastado, esquecido, meio paralisado, e a graça vem, nos envolve e nos dá um primeiro impulso, né? E ali começa o processo. E nessa trajetória vai entrando vários outros elementos, desde essa coisa da exterioridade para a interioridade, cultivar a vida interior, e aí a partir disso, como que também o ser humano, de uma certa maneira, vai participando em tudo isso, né? Ou seja, é como se a sua história ela fosse meio que construída a quatro mãos. Nada escapa à providência, nada escapa do olhar divino, mas quando eu peco, sou eu que peco. Então, quer dizer, quando eu peco, sou eu que peco, quando eu conheço, sou eu que conheço. Não é Deus que conhece através de mim, né? Quando eu conheço, sou eu que conheço, quando eu peco, sou eu que peco, e, portanto, existe sim esse elemento humano, essa participação humana, mas ao mesmo tempo a providência de Deus conduz todas as coisas, nada escapa a ele, e ele intervém e age, muitas vezes nós não percebemos nada e só vamos entender depois. E é isso que ele mostra nas suas confissões. Ele vai mostrando na sua trajetória como que ele foi se afastando de Deus, como ele foi se esquecendo quem era Deus, né? E chegar ao ponto de ter uma concepção de Deus totalmente louca, né? Ele nunca duvidou que Deus existisse, mas ele tinha uma concepção muito materialista e confusa da natureza de Deus, né? Da mesma forma que ele também foi se esquecendo quem ele era, o que era o ser humano. Então esse jogo de afastamento e esquecimento, para o Agostinho é lógico, tudo isso tem relação com o pecado de Adão, com a questão do pecado original, aí a gente já nasce com a natureza ferida, com uma inclinação para o mal, mas independente disso, o que é interessante, finalizando esse ponto, é que pensar em conversão é pensar em retorno. E nesse retorno você vai ter um caminho a ser percorrido de superação desse afastamento e desse esquecimento. E muitos obstáculos se colocam no caminho, né? As paixões, os vícios, né? Os ataques do demônio, né? Então existe uma luta que é externa, existe uma luta que é interna e por aí vai. E mesmo que o ser humano participe de tudo isso, sim, mas o início de tudo e antes de tudo é a graça de Deus. É a graça em movimento antes, durante e depois. E aí, entendendo essa dinâmica, por isso conversões, né? Passando por afastamento, superação, superando esse afastamento e esquecimento, a graça vai agindo nos nossos sentidos, vai nos ensinando a ir do exterior para o interior, mas da mesma forma também a graça vai agindo na nossa imaginação, na nossa memória, até atingir as nossas faculdades superiores, como o intelecto e a vontade. E a conversão de Santo Agostinho é um grande exemplo disso. Aí a gente vai, enfim, esmiuçando um pouco isso, né? Então, é o que ele diz em Confissões 10, né, 27. O famoso trecho que tem música, hoje mesmo já ouvi essa música umas 10 vezes, né? Tarde te amei, uma beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro de mim, mas eu te buscava do lado de fora. Eu me afastei de ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Tu gritaste e rompeste a minha surdez, né? E por aí vai. Então, quer dizer, de fato, o ser humano se afastou e se esqueceu. Deus não. Agora, mesmo, por que a gente pode ter esperança? Porque Deus nunca se afastou de nós. Deus nunca desistiu. E, por outro lado, a gente se afastou. Mas não nos afastamos totalmente. Porque a criatura não tem como se afastar totalmente do Criador. Porque só o Criador é absoluto. Se você disser, até o demônio, ele era um anjo bom, virou um anjo mau, segundo Agostinho. Mas o afastamento dele também é parcial. Porque se ele continua existindo, é porque Deus sustenta a natureza dele. Ele não tem competência, enquanto criatura, de se manter no plano do ser a partir de si mesmo. Isso é impossível.
A criatura não tem como fazer isso. Então, mesmo, né? E é isso que muita gente não entende às vezes, né? Mesmo que o demônio está lá no inferno ou está condenado, e se alguém é condenado e vai para lá, continua existindo, porque Deus permite e sustenta isso. E aí muitos... Porque se você for ver do ponto de vista da condenação, é melhor deixar de existir do que existir. Ou seja, é melhor deixar de existir. Não tem sofrimento, não tem dor. Uhum. E aí talvez o grande mistério do inferno é justamente isso, segundo Santo Agostinho. Né? Para mostrar para os anjos decaídos e para as almas condenadas que, por um lado, elas podem escolher. E, infelizmente, elas podem fazer uma boa escolha ou uma má escolha. Mas quem dá a última palavra não é a criatura, é o Criador. Você faz a sua escolha, mas você vai colher os frutos da sua escolha. Né? Você se abre ou não à graça, mas não é você que dá a última palavra. E a existência do inferno é uma prova disso. A existência do inferno é que a criatura pode ser soberba, desobedecer, se rebelar e virar as costas para Deus. Mas ela não tem o poder de deixar de existir. Não é ela que determina se ela existe ou não. Portanto, do ponto de vista ontológico, fica a maior prova. Querendo ou não, gostando ou não. Tudo depende de Deus. Oh, que lindo, doutor. Nossa, é muito profundo tudo isso que o senhor falou. E a existência a gente só pode conceber como dádiva de Deus, não é? Sim. Então, o deixar de existir seria, se a gente tivesse essa possibilidade dessa escolha, seria renunciar à grande dádiva de Deus para a gente, que Ele nos dá, né? Que é o simples existir. Né? Se a gente existe, a gente tem como participar da sua graça. E mais que isso, né? Ou seja, você estaria transformando a criatura no Criador. Você estaria transformando a criatura no absoluto. Ela não é absoluta. Então Deus não só nos criou. Nós somos criados, Ele nos criou, e Ele está presente em nós, em tudo que Ele criou, porque Ele sustenta e conserva tudo que Ele criou. Isso mostra, então, que existe necessariamente um vínculo ontológico entre as criaturas e o Criador, mostrando que a criatura ela existe na medida em que ela existe no Criador. Ela não existe por si mesma, ela é relativa, ela é a partir de um outro. Né? Por isso que a soberba, ela quebra tudo. Soberba quebra tudo. Exatamente, professor. Se eu não entendi errado, a gente tem que admitir que a gente precisa de Deus até para pecar, porque a gente peca enquanto existimos, não é? É isso mesmo. Ou seja, no fundo, por isso que muitos vão dizer que então Deus é culpado, eu não sou livre. Não. A questão é, ele te deu um corpo, uma alma, ele te deu uma natureza, ele te deu uma vida para um determinado fim. Agora, se você usa para outro fim, se você usa tudo isso de uma maneira inadequada, porque veja bem, muitos poderiam dizer, mas Deus não precisaria ter nos dado isso, ele não precisaria. Só que se Deus também não tivesse dado uma alma racional com essas capacidades, você também não teria como condições de participar da vida de Deus. Você não teria como participar da beatitude. E Deus queria que você participasse da beatitude. Deus não queria que você fosse apenas uma criatura. Deus queria que você vivesse como filho. Essa é a questão. Né? Ou seja, a pedra, a planta, o cachorro são bonitinhos, mas eles não são imagem de Deus, eles são apenas vestígios. Eles são vestígios de Deus, são signos que apontam para o Criador. É aquilo de 1 Romanos, carta aos Romanos, capítulo 1 e 2. Né? Essa é a questão. Então, a beleza da criatura reflete a beleza do Criador. Então, tudo é vestígio. O ser humano também é vestígio, mas ele não é só vestígio. Ele é imago Dei. E mesmo depois do pecado original, ele perde a semelhança, mas ele não perde a imagem. A imagem é ferida, mas não é perdida. Então isso é muito sério, ou seja, na realidade Deus nos deu tudo isso e conserva tudo isso.
Então, talvez o nosso grande problema, e Agostinho repete isso, ele fala o problema da humanidade. Foi o problema dos anjos e que infelizmente nós imitamos, que é o orgulho e a soberba. Porque nós dependemos em Deus de tudo. Por isso que, por que eles, na Cristologia de Santo Agostinho, por que ele fala tanto do verbo encarnado? Ele fala muito da encarnação, primeiramente. Depois que ele fala dos outros aspectos da vida de Cristo. Mas num primeiro momento ele fala muito da encarnação. O verbo encarnado, o verbo encarnado. Por quê? Porque no entendimento dele, existe a via da interioridade, por intermédio da qual eu descubro o mestre interior, que é o próprio Cristo também. Só que existe uma outra via, que quem me ensina é o verbo encarnado. Não é a via da interioridade, não é a filosofia. Quem me ensina é o verbo encarnado, revelado pelas Escrituras. Por isso que eu preciso da fé e ir até a Escritura. Porque o mesmo mestre interior que fala no meu íntimo, ele fala pelo texto bíblico. Ele fala pela Escritura. E ele fala o quê? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos ensinando o quê? A segunda via. A via da humildade. A kenosis, Filipenses, se esvaziou. Né? Sem deixar de ser Deus. Morreu, padeceu, morte de cruz. Por isso foi constituído o Senhor. Então, a via da humildade é fundamental. Então, o que eu percebo claramente, acho que em todos nós, né, a conversão passa por você lutar pelo pior demônio, contra o pior demônio que existe, que é o orgulho e a soberba. É reconhecer que você depende de Deus totalmente. E dizer que você depende totalmente de Deus, não quer dizer que você não tem inteligência e livre-arbítrio. Não quer dizer que você não possa ser responsabilizado pelos seus atos, pelas suas atitudes. Quer dizer que você tem inteligência e livre-arbítrio porque Deus te deu. Você existe e continua existindo porque Deus quer. Porque se Ele não quiser, se esquece. Você pode pecar porque você existe. Mas você não só existe, você existe enquanto um ser inteligente que tem vontade livre. Pedra não peca. Só que o que acontece? Deus te deu tudo isso para pecar? Não. Ele te deu tudo isso para outra coisa. Só que se você faz o mau uso disso... E esse mau uso, doutor Joel, de todos os bens que Deus nos dá, talvez muitos de nós, aqui falando num sentido muito leigo, por ignorar as coisas de nós mesmos, porque visto que a conversão ela é um retorno a Deus, é um ir para Deus, mas também é um ir a si, é um reconhecer-se, talvez a gente tenha uma certa facilidade de identificar alguns problemas que a gente tem com as nossas exterioridades. Eu me perco nos prazeres dos sentidos do olhar, eu me perco nos prazeres do sentido do paladar, eu me perco nos prazeres do sentido do tato, alimentado pelos meus instintos, no que me configura aos animais. Mas talvez muitas pessoas sejam cientes disso. Mas existem também os sentidos interiores, doutor Joel, que talvez possa ser novidade para algumas pessoas. Até um tempo atrás era novidade para mim, mas com alguns amigos, não é, que também estudam Santo Agostinho, eu pude conhecer isso. Conhecendo o seu trabalho no YouTube, eu pude aprofundar mais esse conhecimento. Doutor Joel, eu lhe pergunto, quais são os sentidos interiores que nós temos e como eles podem nos levar a Deus e como eles também podem ser desviados? Sim. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Uma é o que você está falando, mas primeiro, antes, veja como a coisa é séria. Quer dizer, nós temos o Agostinho, né, depois que ele entra em contato com a tradição platônica, com a tradição cristã, vai se convertendo, ele então começa a expressar e a dizer que existe o homem exterior e existe o homem interior. E da mesma forma que o homem exterior tem os seus olhos, a sua boca, o seu nariz, o seu ouvido, né? Ele vai dizer o homem interior também, lógico, por analogia, né? Ele vai dizer o homem interior também tem um tipo de visão, um tipo de escuta, né? Um tipo de paladar. E da mesma forma que a gente procura compreender esse homem exterior, a gente tem que fazer uma inspeção do homem interior.
E esse homem interior nada mais é do que a nossa alma, o nosso espírito. Eu preciso fazer uma inspeção do próprio espírito. E aí veja como a nossa sociedade hoje, nós estamos numa situação muito delicada. Lógico, na época de Agostinho também, mas a coisa piorou. Porque hoje você é estimulado cada vez mais a apenas a olhar para fora. É uma sociedade do barulho, é uma sociedade da dispersão. Então, quando você fica voltado para o plano da exterioridade, naturalmente, você acaba ficando preso no quê? Naquilo que é sensível, naquilo que é corpóreo, naquilo que seus sentidos apreende. E, portanto, na multiplicidade de coisas sensíveis. E cada uma desperta em você uma coisa. Cada uma atinge você de um jeito. Pela visão, pela audição, pelo tato e por aí vai. Então, essa multiplicidade de coisas acaba te levando a uma dispersão, né? Porque também isso gera, como você diz, um conjunto de prazeres. É prazeroso tocar, é prazeroso ver, é prazeroso beber, comer, sei lá o quê, tanta coisa. Então, a exterioridade, os sentidos corpóreos, que estão relacionados ao homem exterior, Santo Agostinho diz, tudo que Deus criou é bom e belo, então tudo isso tem uma bondade, tem uma beleza. Não existe nada que seja intrinsecamente mal, né? Porque toda a natureza e substância que Deus fez é boa e bela. O mal é corrupção dessa natureza, né? Corrupção parcial do bem. Então não existe, o mal não é uma substância, né? Como ele vai mostrar em obras dele. Então tudo, né? Esse homem exterior, essas coisas são boas, são belas. Então a exterioridade não é ruim. Muita gente me pergunta isso, né? Essa semana mesmo uma pessoa me perguntava, mas professor, esse modo dele pensar, hipervalorizando a vida interior, a alma, não seria resquício de maniqueísmo, né? Ou seja, ele tentou deixar de ser maniqueu, mas no fundo morreu maniqueu, né? Ou seja, era mal resolvido com essa coisa do corpo, né? Da vida, ou seja, saiu do extremo e foi para o outro. Não, não. Porque para Santo Agostinho, o nosso corpo, a nossa corporeidade, os sentidos corpóreos, tudo isso é bom e belo, tem a sua função. Porém, eu não posso ficar parado e preso nisso. Eu não posso ficar só no plano da exterioridade ou no plano da corporeidade. Eu preciso descobrir a importância do autoconhecimento, da reflexividade, da via da interioridade. E como é que eu faço isso? Não é pelos sentidos. Não é por esse olho aqui, não é por essa mão, né? É pelas capacidades da minha alma, do meu espírito. Então eu tenho, por um lado ali, né, a imaginação, né, toda uma capacidade de formar imagens, né? Então eu tenho imagens que são primárias, quem sente para Santo Agostinho é a alma por intermédio do corpo, né? Então a alma acaba produzindo, né, essas imagens aí, etc., das coisas sensíveis. Mas além de eu ter imagem das coisas sensíveis, eu posso ter imagem da imagem. Você entendeu? Que são os fantasmas, né? Então a fantasia para Santo Agostinho, fantasia é a imagem primeira. É a imagem mais próxima ali das coisas sensíveis. O fantasmata já é a imagem da imagem. Sim. E aí, portanto, é mais distante da realidade. A memória, ela tem uma relação simples, no sentido de guardar as vivências, as experiências, né? Seja objetos matemáticos, intelectuais, como também experiências e vivências sensíveis, etc. Mas também há uma dimensão da memória que é ontológica. Há uma dimensão da memória que está relacionada àquele vínculo ontológico que eu falei. Então o ser humano não tem só memória de vivências, ele não tem só uma memória nesse âmbito psicológico, ele tem uma memória de Deus. Ele traz uma notícia de Deus nele, né? Então veja, muita coisa que por esse trabalho da imaginação, da memória, já tem o trabalho da alma aí, nesses dois processos, mas está muito relacionado ainda ao exterior ou aquilo que você traz no seu ser. Mas além disso você tem a mens para Santo Agostinho. E a mens o que é? A mens é a dimensão mais elevada da alma humana. Na mens você tem a razão e o intelecto, ou a inteligência, né? A razão, ela vai fazer essa parte discursiva,
de articular, de relacionar, de deduzir, né, noções, conceitos, né, problemas. Só que a razão, ela tem que trabalhar a partir do quê? De princípios, de critérios, de normas. Quem é que acaba ajudando e fornecendo isso para a razão? É a inteligência. E a inteligência é iluminada por Deus. Né? Dizer que Deus ilumina a inteligência não quer dizer que ele transmite conhecimento pronto e acabado. Não tem nada a ver. Para Santo Agostinho não existe ideias inatas. Nós não nascemos com conhecimento. Nós nascemos, enfim, com disposições, nós nascemos com a presença de Deus em nós. Então, há uma presença de Deus natural. E há uma iluminação natural. Então, mesmo quem não crê e não é cristão, ou mesmo não é batizado, essa iluminação natural, Deus ilumina todos os homens que vêm a esse mundo, ele habita em tudo que ele criou. Então, nós precisamos saber distinguir. Uma coisa é essa presença natural de Deus em tudo que ele criou, e dizer que ele está presente em tudo, isso não é panteísmo, porque em nenhum momento Santo Agostinho está dizendo que tudo é um pedacinho de Deus, né? Deus está presente, mas as coisas não são Deus, não há uma fusão, uma confusão entre o ser da criatura e o ser do Criador. Mas há um outro tipo de presença, que aí entra aquela coisa da presença da graça, que só é possível a partir do sacramento do batismo. Aí é outra coisa. Os escolásticos vão, digamos, usar um refinamento conceitual muito maior do que o Agostinho ali no quarto século, no quinto século. Então, eu diria, quer dizer, nós precisamos, de fato, nesse cultivo da vida interior, aí entra essa preocupação com a nossa alma em todos esses aspectos. Seja no aspecto, né, do meu sentido interno, porque além dos sentidos externos, eu tenho o sentido interno que organiza esses sentidos externos. Ele unifica e relaciona. Além do sentido interno, tem o que eu disse, o papel da imaginação e da questão da memória, que se a gente fosse entrar aqui, teria que explicar muita coisa, porque tem vários aspectos dessa questão da imaginação e da memória. Eu estou simplificando aqui só para entender a estrutura. Da mesma forma que aí você vai e entra nessa dinâmica da razão e do intelecto. Então, o senhor falou que os sentidos internos, eles devem organizar os sentidos externos, né? Nossa visão, audição, tato, paladar, etc. Então, mas veja que é no singular, né? Ou seja, veja bem, é o sentido interno. Então, para Santo Agostinho existe um sentido que ele não sabe qual nome dá, e como ele não sabia como chamar, ele falou, vamos chamar de sentido interno. Aí, esse sentido interno é o sentido interno, que organiza os externos. Só que além do sentido interno, existem outros elementos da alma. Que aí entra nessa dinâmica da imaginação, da memória, né, da mens, que tem a razão, a inteligência. Né? Por isso que, no processo de conversão, é muito bonito, muita gente diz assim, a conversão de Santo Agostinho foi mais intelectual. Né? Por que muitos dizem isso? Lógico que tem que tomar cuidado com essa expressão. Mas muitos dizem isso por quê? Porque no livro 7º das Confissões, e no livro 8º, ele deixa bem claro como algumas coisas aconteceram ali. Ou seja, no livro 8º, ele mostra como ele realmente aderiu a Cristo, a Deus, e resolveu ser católico. Portanto, a vontade dele estava dividida, paralisada, uma vontade fraca, mas de repente ele deixa bem claro que a vontade foi atingida pela graça. E aquelas dúvidas e medos e divisões, ele enfrentou, superou e resolveu ser católico, enfim, foi procurar a igreja e pediu batismo. Né? Isso no livro 8º. Ele fala muito da vontade. Como que a graça atingiu a vontade. Só que antes, no livro 7º, o que ele fala? Da conversão mental. Ou seja, a vontade, ela foi movida, né? A vontade foi curada, libertada da sua paralisia. Mas antes, a sua razão, a sua inteligência, a sua mente, também foi iluminada pela graça. Ou seja, o seu modo de conceber o mundo, né? A maneira dele ver o mundo, a realidade, a via do conhecimento pela qual ele buscava a verdade, mudou. Mudou a via do conhecimento. Ele não busca mais a verdade pela exterioridade e pelos sentidos corpóreos. Ele passa a buscar pela via da interioridade, ou seja, pelo pensamento, pela mente.
Então isso é importantíssimo, porque mudando a via do conhecimento, qual é a consequência? Mudou a ontologia. Ou seja, a concepção de ser muda, a concepção de realidade muda, a maneira de ver o mundo, a maneira de conceber as coisas. Então ele começa a entender que não existe só substâncias corpóreas, existem também substâncias incorpóreas, existem realidades inteligíveis, espirituais. E aí muda a maneira de ele compreender Deus, quem é Deus. Então Deus não é uma substância corpórea, Deus é um puro espírito, e é absoluto. A dificuldade do mundo presente hoje, doutor Joel, seria no fato das pessoas terem os sentidos externos querendo ordenar os sentidos internos. Isso que eu ia falar. Você tem dois problemas, né? Você tem de um lado, quer dizer, é um problema só, que no fundo é a absolutização dos sentidos, né? Só que essa absolutização ela vai acontecer de duas formas. Alguns vão ficar presos aos sentidos por causa do prazer que eles dão, né? Dos mais diversos tipos de prazer, e vão buscar até extenuar, né? Isso é um grupo. E tem o pessoal que fica preso aos sentidos no sentido materialista, no sentido filosófico. Ou seja, eu só aceito, eu só concordo com aquilo que os meus sentidos podem captar. Então, como uma vez uma pessoa disse para mim num debate, né? Se o senhor me mostrar Deus, eu passo a acreditar em Deus. Se o senhor me mostra Deus. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Tinha uma mesinha na nossa frente. Eu falei, você acredita que essa mesa existe? Ele disse, é óbvio que eu acredito, que eu estou vendo. Eu acredito. Eu falei, não, você não acredita. Você não acredita que essa mesa existe. Ele falou, mas eu acredito, eu estou vendo. Eu falei, não, você não acredita. Por quê? Porque você está vendo. Ou seja, você não crê que a mesa existe. Você tem uma apreensão sensível, empírica. Essa mesa age sobre os seus sentidos. E você, querendo ou não, abrindo e fechando o olho, você vai ver essa encrenca aí. Então, ela se impõe, a existência dela se impõe, porque você tem uma constatação empírica e, portanto, você não precisa de fé, justamente porque você está vendo. Logo, por isso que a Escritura nos ensina que, por ora, temos fé, esperança e caridade. Mas quando estivermos na glória contemplando a Deus, eu não preciso nem de fé e nem de esperança. Porque fé é naquilo que eu não vejo. E esperança no que eu ainda não recebi. Mas se eu já vejo e recebi, o que sobra? O amor. A comunhão de amor. Então, tem pessoas que não percebem uma coisa tão simples, né? Ou seja, se você vê, você não precisa de fé. Eu creio em Deus também porque eu não vejo. Ou como diz a carta aos Hebreus, né? O justo vive pela fé. A fé é crer naquilo que não se vê. Então, a grande questão é essa, né? Agora, uma outra coisa, repito, então você tem aqueles que se apegam aos sentidos pelo prazer, e tem aqueles que se apegam aos sentidos por questões filosóficas. Eu só aceito o que os meus sentidos apreendem. Ué, mas Deus não é objeto corpóreo, como é que faz? Né? Ou senão tem gente também que diz, eu só aceito aquilo que se submete à lógica da razão. Como se a realidade se reduzisse àquilo que a minha razão pode demonstrar e compreender. Então, no fundo, quando você cultiva a vida interior, você tem que cultivar aquilo que existe de mais nobre e elevado, que passa justamente pela razão, pela inteligência, mas a questão da vontade. Por isso que Santo Agostinho e toda a tradição cristã vai chamar a atenção para isso. A conversão pressupõe o retorno, pressupõe a superação do afastamento e do esquecimento. Mas, na realidade, se você for ver, a conversão a Deus, antes de tudo, é uma conversão à interioridade. Você tem que ir do exterior para o interior. Por quê? Porque quando você vai do exterior para o interior, você superou o primeiro afastamento, que é o afastamento de si mesmo. E conforme você vai trilhando a via da interioridade, você vai realizando um movimento interiorizante e vai passando pelas várias etapas da alma, vários degraus da alma, como Agostinho diz. Até que você chega no mais íntimo do seu íntimo, que é anterior à sua própria intimidade,
E aí você constata a presença de Deus. Mas como você faz isso? Pelo pensamento. E aí você constata não uma ideia, mas uma presença. Ou seja, eu reencontrei Deus. E ao reencontrar Deus, né? Então, eu superei o afastamento de mim mesmo. Superei o afastamento de Deus. E vou aos poucos lembrando quem é Deus. E na medida em que eu vou lembrando quem é Deus, Deus vai lembrando quem eu sou. Mas para isso, eu preciso da graça. A graça é que me ajuda a fazer esse movimento. Não é um mero esforço humano. E mesmo nessa trajetória da interioridade, né, onde ele junta ali fé e razão, esse elemento filosófico e teológico, o homem filosófico, né, com o homem religioso, digamos assim, essa é a beleza do Agostinho. Quando de fato eu vou realizando tudo isso, a graça também, de uma certa maneira, atinge a minha mente, atinge a minha razão, o meu intelecto. Fica E muito por tanta claro, maneira, fica muito claro, doutor Joel, que a gente nunca descobre a Deus. Nunca. É Ele que sempre se revela a nós. sim, é bem isso mesmo. A verdade é revelação. Não só revelação no sentido bíblico, né? No sentido forte, de revelação especial, mas é revelação no sentido bem do latim mesmo, revelar, tirar o véu, manifestar, né? Ou seja, eu encontro porque ele se permite ser encontrado. Essa é a questão. Ele se manifesta, ele se dá a conhecer. Agora, existe sim, Santo Agostinho reconhece, uma dimensão mistérica em tudo isso. Por Quando que tem o, pessoas que resistem à graça? Por que tem pessoas que se fecham? Então, agora uma coisa é certa, se eu quero aderir a Cristo e a Deus, a minha mente precisa ser renovada. A minha razão e o meu intelecto precisa ser alcançado pela graça. Agora, só isso basta? Não. Porque o intelecto ele pode mostrar o bem que deve ser querido, buscado. Mas se a vontade está paralisada, se ela está dividida, se ela está enfraquecida, ela não segue o intelecto. Então, o que ocorre? A graça também precisa tocar a nossa vontade. Né? Ou seja, as duas grandes potências. No ano passado, doutor Joel, o senhor estava aqui em Belém do Pará, no evento que a paróquia de São José de Queluz promoveu, que foi a Semana Agostiniana, e foi lá que eu pude Sim. ter a honra de conhecer o senhor, o seu trabalho, e fiquei muito impressionado com a sua piedade, devoção, capacidade retórica e etc. Também, né, teve uma conferência com o meu querido professor Vitor Salles Pinheiro aqui em Belém e com o padre Uhum. João. E na conferência com o padre João Paulo, ele falou uma coisa que valeu a noite para mim, né? Que o padre João Paulo falou que quando a gente comunga, quando a gente recebe Jesus Eucarístico, a gente não comunga somente o Cristo total, mas a gente comunga também parte de nós. Então, quando o Senhor fala que esse movimento que a gente deve fazer de interioridade, de buscar conhecer a Deus que está no íntimo, automaticamente nos leva a conhecer a nós mesmos, isso também a gente vê também de modo muito implícito no nosso relacionamento com a Eucaristia, porque a gente não somente comunga a Jesus, a gente comunga a nós mesmos também, isso é muito lindo. Porque a ideia de uma igreja é o todo Cristo, né, que ele fala. Ou seja, a ideia de um Cristo total e que, enquanto batizados, nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos e a tal ponto que é aquela ideia de que não é apenas o Cristo que se transforma no Joel, né? É mais que isso, é o Joel que é cristificado. Então, na medida em que eu sou cristificado, eu estou comungando também. Isso é bonito, ou seja, porque é uma transformação. Por isso que Santo Agostinho, por exemplo, viveu uma odisseia. Ele deu uma volta inteira, né? Levou anos para. Então é como quando ele escreve as confissões e fala da sua vida, é como se ele estivesse dizendo, olha, tudo isso que eu passei, tudo isso que eu vivi, no fundo, todo mundo passa por isso daí. Muda o nome e o endereço, mas todo mundo se afasta, dá rodeio, vai não sei para onde. E no fundo, é aquela história. Eu vejo hoje as pessoas, né? Eu vou fazer peregrinação em Jerusalém, vou fazer peregrinação lá em Santiago de Compostela, vou para Roma. Que bom, vou para Aparecida. Mas na realidade, Santo Agostinho, ele diria, se você perguntasse para ele, Santo Agostinho, eu quero Deus, aonde eu vou? Ele diria, meu filho, para, fecha o seu olho
Porque Deus está onde sempre esteve. Deus está onde sempre esteve. É que você está de costas. Então a conversão também, olha que lindo isso. A conversão para Santo Agostinho pressupõe uma mudança de olhar. Em vez de eu olhar apenas para fora, eu tenho que aprender a olhar para o íntimo. Lógico que esse olhar para si, Santo Agostinho não é bobo. Ele sabe que existe um olhar para si que é doentio, é perigoso. Por quê? Porque é narcisista. Então, o olhar para si, se contemplando, no sentido de ficar se enamorando, isso não é bom. Isso não é bom porque é soberba. Você vai se sentir a pessoa mais perfeita. Então, quando ele diz para olhar para si e se contemplar, é no sentido de ter uma postura, né, interrogadora e investigativa. É inspecionar o próprio espírito. E não só ficar olhando para si e ficar embasbagado, achando que eu sou lindo, maravilhoso, perfeito. Né? Ou seja, eu tenho que olhar para mim mesmo, não é nem amando ou odiando, é investigando, é inspecionando. Né? Então, essa conversão do olhar, e nas confissões, ele deixa isso bem claro. Quantas vezes a verdade se manifesta, mas eu não vejo, eu não apreendo, porque eu estou de costas. Eu estou de costas para a luz. Eu estou nas trevas. Então eu não consigo aprender. Ou eu não vejo, ou às vezes até vejo. Mas por que eu não aceito muitas vezes a verdade? Porque a verdade tem um peso. E muitas vezes a minha vontade, como está fragilizada, não aguenta o peso da vontade, da verdade na minha vida. Ou Aí a gente seja, tem musculatura espiritual, né, professor? tem que buscar musculatura espiritual. Isso mesmo. Por isso que você vê pessoas que... Eu vejo muito isso hoje em dia, né? Pessoas se reaproximando da igreja e vai na missa. Mas quando começa a entrar em alguns assuntos, a pessoa começa a chorar, começa a ficar arrepiada. Quando entra em questão de afetividade, sexualidade, como uma coisa está muito complicada no nosso mundo, a pessoa começa a desesperar. Ou senão ela começa com aquela história, a igreja está atrasada, a igreja é muito conservadora, a igreja tem que se modernizar, né? Começou com essa história, está querendo dizer o seguinte, que a igreja tem que liberar geral. Ou seja, cada um faz o que quiser, se quiser ter relação, tem, se quiser divorciar, divorcia, se quiser abortar, aborta, né? E aí pode ver, sempre essas mesmas coisas. Mas por que a pessoa bate nisso? Geralmente porque é o peso da verdade. E qual é o peso da verdade? O peso da verdade tem uma implicação que envolve não só o intelecto, mas a vontade, portanto, a sua conduta, o seu estilo de vida. Verdade, professor. Enfim, por isso que eu acho que a gente tem que, infelizmente, eu acho que nós temos às vezes uma parcela de culpa nisso também, Violantino, porque às vezes também dentro da igreja existe uma concepção errada de conversão, no sentido de que acaba reduzindo muito a conversão à mudança do comportamento moral, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que Santo Agostinho, ele também fala dessa parte moral, mas antes dele falar disso, ele fala de um monte de outras coisas, entendeu? É a conversão na mudança do olhar, né? Do fora para dentro. É a conversão na superação do afastamento e esquecimento. É a conversão no reconhecimento de que eu Ele dependo começa, totalmente de Deus, quando ele da começa graça. as paixões começam a conversar com ele, falando: vais mesmo nos deixar? Vai ficar com saudade da gente? Vai nos Sim, abandonar? E isso e é muito interessante essa passagem das confissões, porque faz a gente pensar que a conversão é perda. Em um certo sim. sentido, mas a gente tem que olhar para o que a gente ganha ao se converter, para o que é Sim. lucrativo se converter. Aí fica pesado no nosso coração, parece, eu vou perder os prazeres com as mulheres, eu vou perder os prazeres com as festas, a gente fica só na cabeça que perde, não que ganha. Então, mas eu acho que no caso do Agostinho fica bem claro ali, principalmente baseado em Romanos, eu acho que ele mostra a dupla face da confissão, da conversão. Ou seja, a conversão, por um lado,
ela ela é ruptura com o pecado. Você entendeu? A confissão é ruptura com o pecado, é mudança de vida. Mas É lindo. antes disso, Ele chora, chora que nem uma sim. criança. Então, mas antes de ser ruptura com o pecado e mudança de vida, então, nesse sentido, a confissão a conversão é mandamento. A conversão é mandamento porque é ruptura com o pecado e mudança de vida. Mas antes disso, ela é dom, ela é graça. Ela é dom, ela é graça. Por isso que ele vai dizer, lá nas Confissões do livro 10º, e que deixava o Pelágio louco. O Pelágio ficava doido quando ele lia esse texto. A famosa oração do Agostinho, a famosa frase dele, quando ele diz: Senhor, dá-me o que tu queres e pede o que quiser. Entendeu? Então, é justamente essa ideia de que, sim, eu tenho que romper com o pecado, eu tenho que mudar de vida. Se eu sou cristão, eu não posso continuar tendo a mesma vida, escravo das paixões. E as paixões ainda ameaçando, né? Tem certeza? Né? Tipo assim, vai passar vergonha, porque vai se afastar da gente e depois vai cair e vai voltar de novo. Esse era o medo dele. O medo dele era justamente ser batizado e caminhando e depois de um ano voltar a ser pior do que era e passar vexame. Você entendeu? Uhum. E no mundo antigo eles pegavam pesado com isso. Né? Tanto que geralmente a pessoa só podia se confessar uma vez na vida. Nossa. Porque tinha essa ideia de que batizou, perdoou, purificou, quer dizer o seguinte, você tem que saber o que você quer da tua vida. O cristão não pode se comportar igual um pagão. E o Agostinho, nas suas fragilidades e medos, ele ficava flutuando. Né? Tinha hora que queria, tinha hora que não queria. Isso aí ia ficar aquela coisa. Até que ele chega a esse ponto, olha, peraí, conversão é mandamento, mas antes é graça. Então, dai-me, Senhor, o que queres e pede o que quiser. Então, se Deus, e aí disso vem uma consequência muito bonita. Se Deus está te pedindo alguma coisa, é porque Ele já te deu antes. Eu não Nossa. preciso ter medo. Essa é a ideia essencialmente agostiniana. Se Jesus te chama, se Cristo te chama e te convida a fazer algo, e está te pedindo algo, é porque Ele já deu. A questão é se você está aberto a isso, disposto. Então, Simplesmente isso é assim. lindo. Sim. É igual eu falo para alguns. Professor, eu me sinto chamado a ser padre. Eu sinto que Cristo me chama. Mas tá com medo do quê? Ah, eu não sei se eu vou dar conta do celibato. Se ele está chamando, ele deu, filho. Faça a sua parte, vai com Deus. Que é chamado a ser freira. Ou a mesma coisa que é chamado para a questão do matrimônio. Ser pai e mãe não é fácil também, não. Né? Então, assim, Deus chama, porque já deu. Agora, Nossa, isso não doutor. quer dizer. Né? Ouvindo isso do senhor agora, parece que vem um senso de responsabilidade, sabe? Sim, porque, veja, isso não quer dizer. Aí vem a outra frase dele também, né? Deus te criou sem a sua ajuda, mas ele não pode se salvar sem a sua colaboração. Então, ele me chamou, ele deu, mas eu preciso cultivar isso. Eu preciso cultivar a vida da graça. Eu preciso ser prudente, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso. Como é que eu colaboro, por exemplo, com a graça? Sei lá, busque virtudes, por exemplo, as naturais. Isso é um exemplo, né? Ou seja, e existe uma luta que vai ser a vida inteira. Você pega essa coisa do pecado original, da inclinação, da concupiscência, mesmo depois do batismo, a coisa continua. Agora, o que nós devemos ter claro é que a concupiscência, ela não é pecado. A concupiscência não é pecado, é uma inclinação. Uma inclinação. Né? Pode levar ao pecado ou não. Então, como lidar com a concupiscência, como o irmão perguntou aí? Olha, eu tenho que aprender a lidar com a concupiscência, buscando a Cristo, tendo uma vida de oração. Ou seja, é com a graça e colaborando com a graça e com a serenidade que nós enfrentamos essa tríplice concupiscência. Agostinho tem uma reflexão profunda, quem quiser se aprofundar nisso aí, lê a obra de Santo Agostinho chamada A Verdadeira Religião, a última parte do De Vera Religione, ele fala da tríplice concupiscência relacionando com a tríplice tentação de Cristo. Cristo já nos ensinou como é que você vence a concupiscência.
Então eu tenho que enfrentar a tríplice concupiscência como Cristo enfrentou nas suas tentações. E se eu já tenho essa graça, sou batizado, então cultive isso. Né? Pecou, vai se confessar? Comungue, vai comungar, Eucaristia, vida de oração, meditação da palavra, prática da caridade, isso é muito importante. Eu vejo hoje muita gente estudando, mas me preocupa, viu, Laurentino? Por quê? Porque às vezes eu percebo que é um intelectualismo vazio. Sim. Porque a vida intelectual, e Santo Agostinho é um exemplo disso. Ele é pastor, ele é um grande doutor e mestre ali, intelectual, mas ele também é um grande místico. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que a vida intelectual, ela pressupõe uma vida de oração. Precisa rezar. E além da oração, precisa ter uma vida de virtudes. Eu tenho que rezar, eu tenho que buscar ter virtudes. Você entendeu? E junto com isso é longo, ter uma vida metódica e ordenada nos estudos. Senão eu não tenho vida intelectual. Eu vou alimentar a soberba. A gente está alcançando o tempo limite do Instagram. Eu poderia abrir um segundo vídeo para em 10 minutos a gente poder fazer as nossas considerações finais dessa comunicação, doutor, se o seu tempo lhe permitir? Sim, sim. Então, eu vou Desculpa, fechar aqui. Eu só não entendi. Ah, você vai finalizar e voltar. E eu vou abrir um segundo vídeo para a gente fazer as nossas considerações finais dessa comunicação, tá bom? Tranquilo. Então, está nos acompanhando, aguardem a gente abrir a segunda live, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, essa daqui é a segunda parte da nossa live com o Dr. Joel Gracioso. Nesse segundo momento, a gente vai caminhando para as nossas considerações finais. O Dr. Joel Gracioso estava falando do quanto que é importante a gente, no nosso caminho de conhecimento de Deus pela via intelectual, não esquecer o quanto que a gente precisa progredir em piedade, né? Então, a gente está aqui aguardando o Dr. Joel entrar para a gente terminar essa comunicação maravilhosa, agradecendo a generosidade do professor Joel. Cadê o Dr. Joel? Pronto. Doutor, o senhor estava falando do quanto que é importante a gente não buscar conhecer Santo Agostinho somente no sentido filosófico, teológico, mas buscar progredir em piedade, de fato, buscando entrar em nós mesmos. Às vezes, é muito fácil se perder num ativismo, né? Num ativismo de apostolado, no ativismo pastoral, no ativismo no interior da igreja, a pretexto de estar fazendo, de estar colaborando, né, para o apostolado, para a obra de Deus. Mas, na verdade, isso também pode ser um agente colaborador para a gente se esquecer daquilo que é prioridade, né, doutor Joel? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a soberba é uma coisa muito sutil. Muito sutil. E às vezes a gente cai na soberba e nem percebe. Então, o que eu diria assim, eu acho muito bonito. Vamos fazer grupos de estudo, vamos fazer grupo de pesquisa, vamos nos reunir para estudar latim, para estudar grego. Eu acho que isso precisa ter. Nós precisamos ter uma renovação cultural no nosso país. E vocês jovens são muito importantes nesse sentido. Às vezes as pessoas, eu me desdobro para tentar ajudar, né, a quantidade de compromissos assim, mas, por exemplo, daqui a alguém acabou, daqui a alguns anos, uma hora eu vou morrer, pronto. Vocês é que tem que continuar isso. Vocês precisam continuar isso. Então, para isso, tem que estudar, entendeu? Tem que fazer grupo de estudo. A primeira coisa, às vezes me perguntam, professor, o que eu devo estudar? Em primeiro lugar, gramática, português. Porque se não souber português, não vai aprender nada. Né? Tem que parar com essas besteiras de que português é relativo, preconceito linguístico. Para com essas besteiras. Aprenda o português culto, padrão. É isso que vai te capacitar. O restante vem depois. Né? Sem isso não tem como. Então, o grupo de estudo, de pesquisa, sério, com os amigos, é muito bom. Mas não pode ser só isso.
Eu vejo às vezes pessoas estudam tanto, aí você convida, vamos à missa. Ela não quer ir na missa. Você faz algum momento de adoração ao Santíssimo Sacramento? Que momento você adora Cristo? Então, assim, você precisa adorar a Cristo. Você precisa da missa. Você precisa ler a palavra de Deus. Né? Nossa Senhora, Santo Terço, né? Aqueles que são católicos, etc. Isso é muito sério. Então, assim, a vida intelectual, o cultivo do intelecto, passa pelo estudo, pela disciplina, pela ordem, mas, né, pelas técnicas de estudo, de memorização, de análise, mas a vida espiritual, a vida de oração precisa ser cultivada. E a vida de virtudes também. Eu preciso cultivar as virtudes da minha vida. Então essas coisas precisam caminhar juntas. Senão, fica tudo muito manco. Né? E tem uma coisa, doutor, que eu ainda não me adequei completamente como estudante que eu devo ser, ainda não consigo me enxergar como estudante, nem como atuante aqui no Centro de São José, nem como estudante de filosofia na pós-graduação, ainda não consegui me adequar à realidade da solidão. Quanto que a gente tem que abraçar a solidão e Sim. encarar ela. Porque não tem como, a carga de leitura é alta, você vai ter que saber dar um basta em determinados momentos, né? O YouTube, a internet, não sei o quê, mesmo trabalho, vamos fazer uma live, não sei o quê, mas você tem que saber organizar isso. Senão isso te suga. Ou seja, chega um momento que você fica totalmente perdido ali no Instagram, no YouTube, no Facebook, não sei mais o que, no Twitter. Então tudo isso tem que ter um limite, tudo isso precisa ser organizado. Tudo tem que ter sua hora. Tem que ter hora para descansar, tem que ter hora, né, enfim, a questão do trabalho, e tem que ter hora para oração, tem que buscar as virtudes, e tem que ter toda aquela hora de leitura, de estudo. E o estudar não é só ficar dominando determinados conteúdos, né? Por exemplo, às vezes eu brinco com os alunos, não é estudar a matemática, não é estudar a gramática. O estudar, no fundo, é você se preparar e cultivar a sua vida interior para que ela tenha condições de entender a realidade. Isso é estudar. Então, por exemplo, eu não estudo Santo Agostinho, eu estudo por Santo Agostinho. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu estudo por Santo Agostinho, ele está me ajudando a preparar todo o meu ser para interpretar o mundo, a vida, a realidade no seu aspecto social, espiritual, psicológico e por aí vai. Então, eu não devo estudar matemática ou filosofia simplesmente. Eu devo estudar pela filosofia, pela matemática, pela geografia, né? Quer dizer, por intermédio de. Aquilo ali, no fundo, é um pretexto para eu conhecer alguns conteúdos, mas principalmente para preparar o meu espírito para que ele seja capaz de ver a verdade do ser. Senão não é estudo. Senão você só está dominando conteúdos específicos, mas que não estão te preparando para encontrar a verdade do ser, da realidade. E uma hora tu vai perceber que isso não te preenche, né? Exato. Agora, Entendeu? doutor, Então, teve uma pergunta que fizeram aqui. Depois comecei a ler Santo Agostinho pelas Confissões. Qual é a próxima obra de Santo Agostinho que é sugerível conhecer? Aí, um monte de gente me pergunta isso. Por onde começar? Rapaz, olha, é difícil, viu? É difícil. Tem gente que escolhe seguir a ordem cronológica. Eu acho que é a que dá menos problema. Eu começaria lá com o contra-acadêmico, sabe? Que já vai ser uma pedreirinha para entender aquela coisa dos acadêmicos lá da verdade com a felicidade. E depois vai seguir na sequência, Vida Feliz, De Ordine, Solilóquios, né? As confissões, a verdade é uma só. O pessoal geralmente começa pelas confissões porque fala muito da vida dele, né? Ou do passado. Só que o que eu percebo que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, as confissões traumatizam muito. Traumatiza demais. Por quê? Porque não conta só a história da vida dele. As confissões é carregada de filosofia. É carregada de questões, pressupostos filosóficos, teológicos.
Então, assim, para entender as Confissões de Santo Agostinho, ou você tem que estudar junto com alguém que já conheceu tudo aquilo ali, e a pessoa aos poucos vai te explicando, ou você já domina vários outros assuntos, e aí, portanto, você vai conseguir se localizar ali. Mas caso contrário, é traumatizante. É bem. Porque você vai na livraria e fala: olha, eu quero ler a vida de Santo Agostinho. Toma aqui, lê as Confissões. O cara acha que ele vai encontrar só a história da vida do santo, né? Quando é que ele se converteu, etc e tal, e por aí. Essa é muito pesada. Por exemplo, o início das Confissões. Só o início já deixa qualquer um louco. É. Só o início já, para entender o que ele está dizendo. Quando eu terminei as confissões, doutor Joel, eu fiquei muito impressionado de ver o quanto que, de alguma forma, a conversão de Santo Agostinho, ali relatado nas confissões, foi marcada por certos livros. Então, primeiro Hortêncio, depois ele fala das cartas de São Paulo. É interessante a gente meditar quais são os livros que mais nos aproximam de Deus, né? Com certeza Sim, as confissões têm me ajudado muito até agora. sim. Sim. Foi o que eu falei. Eu não acho proibido ler as Confissões. Eu não recomendo todo mundo começar por elas. Eu não recomendo. Né? Eu acho que depende da pessoa. E é lógico, tem uma parte das confissões que, de fato, é bem espiritual, entendeu? Um diálogo dele com Deus. Ele vai narrando seus pecados, suas misérias, seus vícios e tudo que Deus foi fazer na vida dele. Então, essa dimensão é muito bonita. Mas a grande questão é que chegou, vai entrar várias outras questões. Então, no fundo, o que eu percebo é que tem camadas ali do texto. E aí só fica no primeiro, né? Agora, não é proibido, pode começar, não tem problema nenhum. Principalmente se a pessoa. Mas eu acredito que a sequência seja mais frutífera. Mas não que seja fácil. Não é fácil, não. Mas eu começaria com contra-acadêmicos e iria. Eu acho é, são muito paternal como professor que é, como excelente professor que é, de nos dar esse cuidado ao ler as confissões, mas eu, em particular, eu amo ver ali um pecador tão Uhum. como eu, que escolheu brigar consigo e conseguiu Sim. ganhar de si mesmo. Então, para mim, as confissões é um consolo, é um verdadeiro consolo, né? Porque eu vejo eu ali, eu vejo muito claramente eu ali em tudo que Santo Agostinho viveu. Então, eu indico muito as confissões. Eu não tenho esse cuidado paternal que o senhor tem. Não, por exemplo, se a pessoa lê da metade do livro um até o livro sexto, eu não acho tanto problema. O problema é o começo. O livro sétimo, o livro oitavo, são pedreiras. O livro décimo, 11, então, Deus me livre. Então, são coisas assim. Agora, essa parte que você está falando do pecador, como ele vai confessando a misericórdia, o amor de Deus, isso é lindo. Isso é lindo. Né? Isso é. Oh, Acho que qualquer um que busca a verdade de maneira sincera, eu acho que não tem como não se identificar, pelo menos com algumas coisas ali. Que ele coloca tantos elementos que chega uma hora que você se enquadra em algum, né? Não tem jeito, você fala, bom, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Mas chega uma hora pega você, não tem como. Porque são vários aspectos. São José Maria Escrivá tem uma expressão que eu gosto muito, né? Ele fala que a gente, com o diretor espiritual, tem que ter uma sinceridade selvagem. Eu gosto muito dessa expressão, sinceridade selvagem. E Santo Sim, Agostinho ali é um homem que tem uma sinceridade selvagem consigo, sim, sim. muito Sim. rigoroso consigo. Agora, doutor, Bom, é para finalizar de verdade, e agradecer muito a sua generosidade, a sua solicitude, é uma coisa que o Centro São José não esquece. Para nós significa muito estar aqui falando com o senhor, porque o Centro São José, ele começou as suas atividades públicas há 2 anos atrás com um curso, né, sobre as Confissões de Santo Agostinho, onde eu me atrevi a ministrar. Então, para nós significa muito hoje estar com o senhor, que é tão importante nos estudos de Santo Agostinho aqui no Brasil. Eu queria finalizar, professor, lhe fazendo a última pergunta. Professor, para a gente entrar no nosso interior, o que, que é mais urgente e necessário fazer? Vamos pensar assim, o primeiro passo para a nossa conversão, entrando no nosso interior.
O que Eu que é acho que necessário? no nosso contexto hoje, o tipo de sociedade que nós temos, eu acredito que nós precisamos resgatar o hábito de pensar. Hum. Nós temos uma vida muito impulsiva. Nós somos muito impulsivos, né? As pessoas tomam decisões, fazem escolhas, dão opiniões. No Brasil, por exemplo, todo mundo tem opinião sobre tudo, eu nunca vi, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que a gente tem que resgatar essa questão reflexiva. Pensar antes de falar, pensar antes de escolher, pensar antes de opinar, e com calma. E principalmente, eu acho que, principalmente aqueles que são católicos, voltar a fazer um bom exame de consciência todos os dias antes de dormir. Como foi meu dia? Como foram meus atos? Bons, maus? Que sentimentos eu alimentei dentro de mim? Quais são as lembranças que eu estou trazendo nessa noite? Boas, más? O que eu estou sentindo? Que alimentos eu, né, que pensamentos eu alimentei dentro de mim? Eu acho que isso é o básico, é o início. Se você criar esse hábito, você vai começar então a ter essa postura de reflexividade, de pensar as coisas de fora, mas também de pensar, né, sobre o seu pensar. Quando você começa a pensar sobre os seus sentimentos, sobre as suas imagens, sobre os seus pensamentos, você está começando a cultivar a vida interior. Agora, o segundo passo, lógico, seria o quê? Cultivar a leitura e a meditação. A leitura atenta, com calma, e a meditação das escrituras, textos clássicos, também é um caminho para cultivar a vida interior. Agora, enquanto a gente continuar nessa correria, nós vamos morrer tudo doido, pode ter certeza. Que maravilha, doutor Joel. Doutor Joel, muito obrigado. Foi uma noite de tirar o fôlego, eu posso falar, porque sempre que eu me oportunizo escutar o Senhor, eu acho que eu faço um exame de consciência depois de escutar o Senhor, né? Porque o Senhor, como um estudante fiel de Santo Agostinho, também tem essa característica de ser rigoroso na sua reflexão. O Senhor propõe a nós automaticamente a meditar. E é claro que a partir de agora a gente tem que se propor alguma mudança para a gente conseguir dar esse passo em direção ao nosso interior, para descobrir aquele que mora em nós, para descobrir também quem nós somos. Então, doutor Joel, muito obrigado. Eu estava muito nervoso para fazer essa live com o senhor. Acho Com que é a certeza. comunicação que eu fiquei mais nervoso de fazer, mas ao mesmo tempo é com o coração muito cheio de gratidão à sua generosidade. Muito obrigado, doutor Joel. Eu queria lhe pedir que a gente pudesse terminar mais uma vez, Uhum. pedindo a Nossa que ela tome posse de tudo aquilo que nos foi ofertado de conhecimento a partir do Senhor, para que a gente não ignore, para que a gente... Eu tenho um amigo, o Heisenberg, ele fala uma expressão muito interessante, ele fala assim, tem muita coisa que a gente deixa para digerir depois. Então, muito do que a gente aprendeu aqui, que a gente não deixe para digerir depois, que logo em seguida a gente possa, de fato, importar em ser pragmático, em fazer um exame de consciência, em aprender a pensar sobre nosso pensamento, e isso para mim foi muito marcante. Muito obrigado, doutor. Então, vamos pedir à Virgem. Eu queria, só, deixa eu terminar, então, rapidinho, assim, agradecer, muito obrigado novamente pelo convite. Eu agradeço a todos aí que ficaram aí acompanhando, né? Até agora, obrigado pela participação, pela atenção, né? Eu vejo aí alguns ex-alunos, etc., alguns que eu não vejo faz tempo, então eu mando um abraço a todos aí e espero que Deus nos dê a graça de rever, né? E eu agradeço mesmo a participação. Quem ainda não me acompanha pelas redes sociais, geralmente eu mais no Instagram, no Facebook, e principalmente o meu canal do YouTube, toda semana eu tô colocando pelo menos um vídeo, né? É o que eu consigo, é muita coisa pra fazer. E eu, se Deus quiser, semana que vem ou na outra,
eu pretendo retomar a questão das lives. Então, pelo menos uma vez por semana, eu pretendo fazer alguma live pelo YouTube. Então, quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, que ainda não acompanha, tem o meu site também, www.joelgracioso.com.br. Tem cursos lá, né? E mais uma vez repito, obrigado pelo convite. Deus também abençoe vocês aí. E persevere. Eu acho que essa questão de ficar nervoso é normal. Eu acho que a gente tem que ter claro, eu também, quando eu comecei a estudar filosofia com 19 anos na Universidade de São Paulo, eu não entendia nada do que eu lia, né? Um desespero É um louco. Falei, meu Deus. consolo do Senhor, é um consolo. Então eu brinco, falo, olha, se eu conseguir, vocês também conseguem. Tem que ter paciência. Paciência e persistência. Então que Deus realmente abençoe a todos nós e Nossa Senhora nos ajude. Tomara, doutor Joel, que numa próxima oportunidade que a sua agenda permitir estar com o senhor, a gente possa falar sobre teologia do corpo, que o senhor também gosta muito de estudar, né? Sim, sim. Ontem mesmo Essa- eu dei uma formação para a Católica de Fortaleza, para o grupo de pesquisas do pessoal do Oitila lá, sobre consciência moral, foi bem legal. Eu gosto Maravilha, bastante. Ou Ratzinger mesmo. São dois autores que eu estudo bastante, o Oitila e o Ratzinger. maravilha. Temos muito a explorar, o doutor Joel Gracioso, graças a Nossa Senhora. Agradeçamos a essa comunicação e peçamos a Nossa Senhora que possamos colocar em termos práticos já, hoje à noite, muito do que aprendemos aqui com o doutor Joel Gracioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor é convosco. dos vós Bendita e três sois vós, mulheres. o Bendito é o fruto. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazano, Rogai rogai, por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Doutor Joel, Agostinho. Santo boa noite. Agostinho. Hoje é dia de Sim, Santo Agostinho. Joel, fique com Deus, até mais. Tá bom. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.